No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Hoje é quinta-feira, 19 de dezembro de 2024. Que Deus abençoe a todos neste final de ano, né? Nessa quinta-feira, dia 19. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida. E obrigado pelas orações, pelo carinho, pela audiência. Obrigado aí você que nos ouve sempre. Vamos a mais uma reflexão de hoje, comparando as escrituras do Antigo com o Novo Testamento. Então vamos lá, veja o que diz a palavra de Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio 32, verso 4. Estamos lendo aqui na Bíblia Corrigida Fiel, na Almeida Corrigida. Deus é a verdade. Veja, Deuteronômio 32, verso 4, ele é a rocha, né? Falava esses dias da rocha, da pedra angular. Nós vamos ver Jesus sendo apresentado como a grande pedra, né? Ele faz um trocadilho com Pedro lá nos evangelhos. Tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, né? Ele usa o nome de Pedro para falar dele mesmo, o próprio Cristo, dizendo sobre mim, sobre minha verdade. Ele é a verdade, Deus é a verdade. Olha só que maravilha, Deus é a verdade. Deuteronômio, quem fala isso lá, né, o profeta Moisés, mas Jeremias também fala a mesma coisa. Mas o Senhor Deus é a verdade, Jeremias 10, 10. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Deus é a verdade. Gente, que maravilha, é artigo definido. Deuteronômio 32 também diz a mesma coisa. Deus é a verdade. A verdade, artigo definido. Deus, Jeová. Estamos lendo aqui no Antigo Testamento, porque se nós formos para o Novo Testamento, que é onde nós usamos aqui a comparação, você vai ouvir Jesus falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz mais: ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai, ninguém vem, senão por mim. João 14, 6. Se vocês conhecessem a mim, também conhecerias a meu Pai, porque é o mesmo, não tem outro fora. Ele disse: ninguém vem ao Pai, e diz mais: e desde agora o conheceis e o tendes visto. João 14, 7. Aí Filipe, né, coça a cabeça: como assim diz que estamos vendo o Pai? Disse Filipe, o versículo 8 de João 14: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Você está vendo o Pai? Porque ele diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Artigo definido. Toda vez que ele fala eu sou artigo definido, não tem outro, ele é a. Mas aqui a verdade, para quem conhece as Escrituras, entendeu por que os judeus se escandalizavam, rasgavam suas roupas, pegavam pedra e pau para matá-lo? Porque quando eles escutam uma palavra dessa, é muito forte, porque eles sabem que a verdade, já nos profetas, nos textos do Antigo Testamento, a verdade é uma só, a verdade absoluta. Aqui não se trata de verdade relativa, né? Porque a verdade, segundo a filosofia, ela é relativa, depende de quem está falando a verdade, de que verdade nós estamos falando. Mas aqui Jesus não está falando de uma verdade, ele não está apontando para uma verdade, ele não está falando o Pai é a verdade, ele não está falando isso. Em todas as traduções, até mesmo do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, que é uma versão muito criticada, né, por nós evangélicos, mas até lá, está lá Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade
E lá também está, ninguém vem ao Pai, não, ninguém vai. Por que ele disse ninguém vem? E não é um erro gramatical, porque em todas as traduções ele diz ninguém vem ao Pai. E há muita diferença entre ninguém vem para ninguém vai. Veja quão gloriosa é a palavra do Senhor, infalível. Então, o Antigo Testamento, lá, Moisés, na lei, nos profetas, Deus é a verdade, Jeová é a verdade. Não podemos, quando você bate o martelo e você sintetiza e aponta para A, meu irmão, é exclusivo, não tem outro, principalmente se tratando do divino, do espiritual, aí mesmo que é mais complicado ainda. Esta maravilha nós estamos aqui falando para você, e Jeremias fala, Deus é a verdade, o Senhor é o Deus verdadeiro, Jeová é o Deus verdadeiro. E aí 1 João 5,20 diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5 diz que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Maravilha, né? Quando nós conhecemos aqui essas escrituras que os profetas, os apóstolos deram as suas vidas por elas, nos faz pensar, nos faz rever nossos conceitos, estremece um pouco, verdade seja dita, as nossas bases teológicas, os nossos conceitos teológicos, nos faz rever muitas coisas que nós estudamos e avaliamos as nossas vidas inteiras. Ou você acha que esse programa aqui nas ondas do rádio está, você que acompanha pela Rádio Betel FM, ou você mesmo que me ouve pelo YouTube, você acha que esse programa aqui está por acaso? Você acha que você caiu aqui no YouTube de paraquedas? Você acha que sintonizou aí os 98,7 no Rio de Janeiro, na frequência da Rádio Betel? Você acha que essa frequência abençoada chegou na sua casa por um acaso? Você sintonizou no carro aí, parou, e nada, caiu na rádio, um cara tá falando aqui uns negócios que eu não... Não, você acha assim? Não, tudo tem um propósito, está tudo conectado, na vida tudo faz sentido. E é por isso que nós estamos aqui, com essa proposta gloriosa de levar até você o conhecimento pleno da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que maravilha, o Deus único e verdadeiro. Quando a Bíblia diz o Filho do Deus vivo, a gente precisa considerar o que eu sempre falo aqui, a questão da construção dos idiomas. A própria teologia fala sobre isso, né? A cultura é muito importante, o estilo literal, a cultura pelo qual foram ditas aquelas palavras, como eles entendiam. E lá no Oriente, né, sempre comum, principalmente naquela região, eu volto a dizer sempre, eu falo sobre isso no livro que eu escrevi, Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Nós falamos sobre isso, que as próprias escrituras nos mostram, né? Figuras de linguagem sendo usadas esse termo de filho. Paulo fala, vocês só eram filhos da ira, filhos, né, da perdição, filhos do pecado. Outrora eram filhos da perdição. Jesus discutindo com os judeus, fala, vocês são filhos do diabo. Aí vem alguns caras ensinar que era filho literal de Satanás. Satanás teve... Não é disso que Jesus está falando. Jesus está usando uma figura de linguagem para atribuir a paternidade espiritual daqueles que fazem o mal, daqueles malignos, daquelas pessoas que são malignas, que não entendem, que são incircuncisos de coração, sabe como é? Que resistem à palavra do Senhor, são filhos do mal, filhos do pecado. Mas a Bíblia diz também que todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Aí tem os filhos de Deus, tem os filhos de Deus adotivos, né? Filhos de Deus pela fé, tem os Benayan Elohim, que são os anjos, enfim, esse título a gente precisa entender, é um título, todo que crê recebe o título, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. E você entende? Nós estamos aqui com esse propósito de levar até você esses conhecimentos gloriosos. Nós vamos chegando ao final do Minuto da Unicidade desta quinta-feira. Então veja, Deuteronômio diz, ele é a rocha, obra perfeita. Eu vou ler, para terminar aqui, os textos que
antecedem o verso 4 de Deuteronômio 32. Vou ler o verso 1, diz assim, ó: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome de Jeová e engrandecerei o nosso Deus. Goteje minha palavra como doutrina. Pingar, sabe uma goteira assim pingando? Por isso que o Minuto da Cidade está aqui já há 7 anos gotejando essa maravilha das verdades que libertam. Para você, uma ótima quinta-feira, um ótimo dia. Para você que está na rádio, uma boa noite. Obrigado pelo carinho da sua audiência e que Deus abençoe você de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.